gente, a Hora do Enem tá na área, trazendo para você os conteúdos mais importantes dessa reta final para a preparação do Exame Nacional do Ensino Médio. E tá todo mundo cuidando da alimentação e do sono para chegar mais preparado para as provas, não é mesmo? Então fiquem ligados nos conteúdos que estamos trazendo nessa terça-feira para vocês. No programa de hoje você vai ver a entrevista com a Renata Marinho, ela é professora de História. Na teleaula do dia, o Lande Vieira vem aí com o tema de Sociologia. E vamos falar sobre democracia e cidadania. E na janela do Enem vamos conhecer o Cauã Almeida, ele é estudante de jornalismo e mora em Flores da Cunha. Então vem comigo, pessoal, porque está na sua hora, a Hora do Enem. E nas dicas de hoje eu vou conversar com uma pessoa, gente, que se superou e tem ótimas dicas para as provas do Enem. Vou conversar com a Renata Marinho. Tudo bem, Renata? Bem-vinda à Hora do Enem. Olá, tudo ótimo. Que privilégio estar aqui de novo com vocês. O privilégio é nosso. Queria que você falasse um pouquinho dessas estratégias para a prova, porque você soube utilizá-las da melhor forma possível. Com certeza. Hoje, 10 anos depois do meu vestibular, eu não uso exatamente as mesmas coisas que eu fiz lá atrás, e ainda bem por isso. Mas eu aprendi, a estudar pela prova. E isso fez diferença no que eu trabalho hoje. Eu inclusive, abri mão de trabalhar com pesquisa na história para preparar estrategicamente para o vestibular. Era uma demanda, acho que até mais emocional do que qualquer outra coisa minha. Eu gosto de trabalhar com vestibular. E o que eu entendi é que o que faz um aluno ser aprovado ou não ser? Se a gente pega lá o cara que está na mesma turma do cursinho, ele está recebendo as mesmas aulas, com os mesmos professores, é o mesmo material, ele está estudando, estou considerando a galera que está estudando. Claro. O que um é aprovado e o outro não é? O que eu percebi nesses 10 anos, e até mesmo na pesquisa, quando eu estava no meu mestrado, eu fiquei trabalhando com pesquisa de vestibular, a parte, e aí testando o método, que é o método que eu uso hoje, inclusive, e o que eu percebi é que o que muda é a estratégia. Às vezes o cara ele ainda não entendeu a dinâmica do vestibular, ele ainda não entendeu o que se requer para aquela prova de vestibular, e ele estuda como um aluno de colégio. Só que, infelizmente, a demanda do vestibular ela é completamente diferente da demanda de uma prova de colégio que você estuda para passar naquela prova e depois vida que segue, com aquele conteúdo, com aquela matéria. Não é sobre isso o Enem, a UERJ ou qualquer vestibular tradicional ou, enfim, que você faça. Sim. O que eu entendi você só aprende a fazer uma prova de vestibular quando você faz prova de vestibular. Você tem que estudar pela prova. E, às vezes, no nosso tempo de preparação, a gente demora muito para ir para isso. A gente foca tanto em ser especialista de um assunto, saber lá o máximo que você pode daquela matéria, que você não aprende a fazer essa ponte, e que você aplica o conteúdo teórico na forma que a questão ela pede. E aí o que eu foco muito nessa reta final, por exemplo, é que os alunos estejam indo cada vez mais para a prova. A gente aqui na Aprimorar, a gente trabalha muito com prova anterior, com simulação de prova. A gente precisa entender o tempo de prova, que você leva. Quais são os conteúdos que você tem mais dificuldade ou não? O fato de você, por exemplo, ainda não ter chegado nos acertos que você gostaria no caderno de natureza. O aluno realmente tem a clareza de qual matéria que está pegando? Qual conteúdo dentro da matéria? Como é que está o acerto dele em cada uma das matérias que são exigidas no caderno de natureza? São coisas que normalmente os alunos não estão pensando. E é isso que acaba fazendo com que eles não cheguem nesses números. Eles não sabem nem o que acontece. Eles só percebem isso no dia da prova e aí é o caos. Porque é chorar em posição fetal no chão da sala. Eita. Então, ou seja, a melhor dica para essa reta final é pegar questões e as provas antigas e testar. Mas você não vale a pena você simplesmente fazer as provas antigas naquele modelo fordista de produção. Só faz prova. Precisa fazer o diagnóstico. Aqui a gente vai trabalhar com prova antiga, diagnóstico e escalada de prova. Você faz a prova para você testar qual é a realidade que você tem hoje. Com base nessa prova, você pode construir o teu diagnóstico. É entender o que são as suas habilidades, a sua força na prova e o que são as suas fragilidades. O que ainda não está encaixado da forma como deveria. Então, você faz o diagnóstico por questão, você entende o motivo do seu erro. Às vezes, você está errando porque realmente falta conteúdo. Mas, às vezes, você está errando por uma falta de atenção, por cansaço naquele número de prova. Às vezes é só porque você pulou alguma informação, você não marcou o comando da questão, tem vários motivos. No diagnóstico você entende isso. Com base em ver isso, quando você vê uma coisa é impossível desver.
Quando você entende o que está te fazendo errar naquilo, você pode fazer a escalada. E essa escalada, ela vai ser adaptada ao motivo do seu erro. Se você errou por uma falta de conteúdo, tem que reforçar esse conteúdo. Tem que voltar, às vezes, no estudo reverso. Às vezes você vai ter que construir alguma estratégia, né? Porque você assistiu a aula, enfim, fez a lista e aquilo não foi suficiente. A gente tem que identificar o que aconteceu. Mas, às vezes, você só está precisando do que a gente chama de manejo. Você só não fez questões suficientes para se sentir segura e executar o que a questão pede. Então, a gente pode reforçar com listas específicas. Também não adianta, errei probabilidade. Vai lá e eu faço uma lista aleatória de probabilidade. Mas, às vezes, é uma questão específica com gráfico. Às vezes, é uma parte do conteúdo de probabilidade que não está bem dado. Você precisa investigar isso. E daí a ideia do diagnóstico para você conseguir fazer a escalada especificamente dentro do que é a tua fragilidade naquele caderno. Por isso que a gente vê os números subindo. E agora, nessa reta final, a maioria dos meus alunos eles já estão acertando acima de 35 por caderno, mas a média aqui já está nos 40, porque no teste, no treino é mais fácil, né? A gente não está tão nervoso. Mas a galera que ainda está abaixo disso, então quem está ainda abaixo de 30, não está perdido, né? Porque falta pouco. Você pode recuperar melhorando esse manejo. Então é só você identificar com clareza onde é que está o teu erro e trabalha cirurgicamente em cima dele. Funciona? Com certeza. Agora, para finalizar, você falou muito dessa parte emocional. Qual a dica que você daria para o aluno que está aí prestes a fazer a prova? Terapia. Se você não pode pagar a terapia, eu acho que funciona aquelas dicas de todos os dias, você primeiro ter clareza de que você fez o melhor que você podia. Né? O que eu mais falo é que a gente no vestibular, a gente se cobra muito. E o vestibular ele foi feito para a gente se sentir incapaz, a gente se sentir inferior, a gente se sentir insuficiente para aquela prova. Mas a verdade é que você jogou com as cartas que você tinha, você fez o melhor que você podia fazer esse ano. Essa prova não define a tua vida. Então, nessa reta final, dormir faz parte da estratégia de prova, sim. Se alimentar bem faz parte da estratégia de prova. Fazer uma atividade física, cara, para você não pirar. Se você ficar o dia inteiro trancado no teu quarto estudando, é loucura. Então, faz uma caminhada. A gente acha, às vezes, né, que isso é perder tempo porque a gente precisa estar focando no estudo. Quando, na verdade, isso vai ajudar para que a gente tenha mais foco, mais concentração. Você precisa passar tempo com a tua família. Você precisa entender que a tua vida não se resume pelo vestibular, ainda que isso vá ajudar a definir os próximos anos. Mas a verdade é que é uma prova, né? E essa prova é uma prova de resistência, é uma prova de controle emocional, muito mais até do que conteúdo. Então, pensa que o cara que passou no ano anterior, primeiro, ele estava se sentindo exatamente como você está se sentindo hoje. Ele também achava que ele não ia passar. E outra coisa é que o cara que passou no ano anterior, ele não era um especialista. Ele não sabia todos os conteúdos, ele não estava super seguro. Ele também sabia que tinha algumas lacunas. E o que ele fez foi jogar com as habilidades dele. Então, se você consegue jogar com as suas, o vestibular é sobre isso. No final das contas, o vestibular é sobre acertar questões e é sobre estar preparado para lidar, né, com a forma como você vai se sentir naquele dia de prova. Então, só entende que, cara, você está fazendo o melhor que você pode, e isso tem que ser suficiente, isso é suficiente, isso já foi suficiente nas histórias das aprovações passadas. Então, é uma fila, a tua vez chega. Com certeza. Renata, quero te agradecer demais pela participação aqui na Hora do Enem e falar um pouco dessas estratégias na reta final. Obrigada. Muito obrigada. Privilégio estar aqui com vocês, gente. Beijão. Obrigada a você, gente. Renata Marinho, direto aqui do Rio de Janeiro, participando da Hora do Enem, dando várias dicas nessa reta final para as provas de novembro. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, ele é prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. E lembrando que tem simulado também no curso multiplataforma. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa, com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios,
testes online. Essa é a sua hora, a hora do Enem. E na aula de hoje, nosso querido Lande Vieira vai falar sobre sociologia. O tema é democracia e cidadania. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Sociologia, eu gosto mesmo é do Durkheim. Saúde! Ei, saúde o quê? Eu tô falando é do Emile. Delícia, o quê? Milhozinho ali cozido e tal. Pô, bota manteiguinha e frau, delícia. Vai pra você ver, minha gente. Eu tô falando é do Emile Durkheim. Ô, espia no milho não. Roda essa vinheta pra ver se esse garoto aprende alguma coisa. Hora do Enem no ar e hoje o papo é sobre sociologia. E o nosso convidado é doutor em Sociologia da Literatura, é autor e já analisou obras como Quarto de Despejo e Cidade de Deus. Mário Medeiros, é já. Mas antes é chegado o momento de dar aquela estudada que cá entre nós faz toda a diferença. Então, professor Vinícius Maio. Tudo bem? Saudade, professor. Tranquilo. Seja bem-vindo mais uma vez. Valeu. Bom, hoje a gente mergulha no contexto do iluminismo para falar sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Explica para quem está em casa, professor. Então, Lande, o iluminismo é toda uma mudança de pensamento, de interpretação do mundo. Então, agora o que vai basear para explicar o mundo vai ser a razão, vai ser a ciência e a própria ideia de progresso. É toda uma ruptura com o antigo regime. E essa mudança de pensamento, de interpretação do mundo, também se dá no campo político e se dá no plano jurídico, das leis. Daí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Agora o que vai pautar a relação entre os indivíduos não vai ser o nascimento, vai ser o caráter hereditário, esses privilégios herdados. Vai ser diretamente a lei, né? E a lei ela trabalha dentro de uma perspectiva horizontal, né, de igualdade de todos os homens. Então, parte do princípio da isonomia. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vem nesse contexto, assim, de romper com os privilégios e entender o homem, que os homens são livres, os homens são iguais, os homens têm vontades, e esse, principalmente a ideia da liberdade dos homens. Bom, e o que o Enem espera do candidato quando aborda esse tema? A quinta competência, né, fala de valorizar a cidadania e a democracia. Se a gente pegar um exemplo de um contexto brasileiro, né, a gente vê como que é intermitente a democracia no Brasil. Períodos autoritários e períodos democráticos. Então a gente vê como que é difícil, né, essa instalação de uma democracia, por isso valorizar a democracia e valorizar a cidadania também. A cidadania não nasce pronta, você tem que sempre lutar, conquistar. Então, se a gente pegar aqui o contexto brasileiro, né, se a gente falar a questão racial, por exemplo, como que é difícil, ainda hoje, né, essa luta por direitos efetivos, né, dos negros e pensar a questão de gênero também, das mulheres, né, numa sociedade tão patriarcal. Quando o assunto é democracia e cidadania, o candidato tem que ficar atento ao lugar e o tempo histórico, né? Exatamente, porque são conceitos abstratos, né? E eles não estão num vazio de relações, né? Você tem que pegar esses conceitos e aplicar num determinado contexto histórico, social. Então, você pode até analisar, por exemplo, cidadania, quando a gente fala, né, do conceito de cidadania, a gente fala no conjunto de 3 direitos, né? Os direitos sociais, os direitos civis e os direitos políticos. Os direitos sociais, saúde, educação, transporte, saneamento básico, né? E quando a gente fala dos direitos civis, a gente está falando da liberdade de expressão, de uma liberdade de imprensa, a gente fala também da liberdade de culto, né? Da liberdade religiosa. E quando a gente fala dos direitos políticos, a gente está falando do direito ao voto, da participação política e de se manifestar politicamente, né? Em grêmios, por exemplo, no caso dos estudantes, partidos políticos, sindicatos, e aí vai. Então partiu questão? Partiu questão. Isso, embora. Questão 49 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Então, Lande, a gente vai ver que essa questão ela é datada historicamente. Ela está falando do contexto francês. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Foi aquilo que eu estava explicando para você agora no início, né, que a gente estava falando. O iluminismo representou toda uma mudança de pensamento daquela época.
e como que ela vai se dar uma mudança no plano jurídico, no plano das leis, né, na questão política de uma maneira geral. Então, correlacionando temporalidades históricas, então, novamente, o comando da questão tem essa preocupação em pegar e jogar dentro de um campo específico de um determinado contexto histórico. O texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases A. Se eu pegar a questão B e a questão C, ela trabalha atualização da disciplina moral cristã, divulgação de costumes aristocráticos. E era justamente isso que o iluminismo procurava romper. Quando a gente fala de uma mudança de pensamento, é contra essa moral cristã e contra os costumes aristocráticos. Então essas duas a gente já pode eliminar. Já elimina logo. Porque não tem nada relacionado ao iluminismo. Bom, modernização da educação escolar. A questão não está falando sobre isso, né? O comando, essa é uma questão também que a gente pode eliminar, porque não está falando nada de uma questão educacional, está falando de uma questão jurídica. Aí a gente fica com a letra E, né, que é a universalização do princípio da igualdade civil. É aquilo que eu estava falando do princípio da isonomia, né, das liberdades individuais, o homem é tratado de uma maneira igual, né? Então, deixa de lado os privilégios, o que foi herdado de nascença, né? E você vai tratar todos os homens de uma maneira igual. E a D, professor? Poderia ser um distrator? Porque você foi eliminando, a D ficou sim, ali, beleza. Socialização do conhecimento científico. Essa também não, Lange, porque apesar de o iluminismo ele valorizar o conhecimento científico, né, em detrimento da explicação dos fenômenos sociais, físicos, pela religião, a questão ela é voltada unicamente para você explicar a questão jurídica, a questão das leis, né? Ela está falando de um direito civil, né, da igualdade entre os homens. Então, ela poderia até ser uma questão que poderia ser considerada se o comando fosse outro. Eu tô vendo que tem que correlacionar muitas coisas, né, professor? Geografia, história, sociologia, filosofia, para poder chegar à resposta. Exatamente, Lange. A gente está falando do iluminismo, está falando de mudança de pensamento de uma sociedade. A gente está falando de uma mudança, por exemplo, no campo jurídico, no campo político. Então é interessante o aluno, né, dentro dessa perspectiva interdisciplinar, ele ter esse conhecimento da filosofia, da questão do pensamento de uma sociedade que está mudando, da área da sociologia, porque a gente está falando diretamente da questão dos direitos civis, isso está ligado à cidadania. É interessante ter toda a leitura, por exemplo, da história, da Revolução Francesa, desse período. Então, ele está ali flertando com todas as disciplinas que ele estudou para fazer a questão do Enem. Então, reforçando o gabarito, letra E. Letra E, universalização do princípio da igualdade civil. Agora, a universalização do princípio da igualdade civil nem sempre foi uma regra, né, professor? Ditaduras, fascismo, nazismo. É muito difícil a gente falar em uma democracia, cidadania. Isso é um processo histórico de construção. Se a gente for pegar aqui até a nossa Constituição, ela é praticamente adolescente, né? Ela está completando agora 30 anos, até uma dica que eu deixo aqui, né, para a gente estudar um pouco sobre a Constituição de 1988. E também com essa perspectiva, por exemplo, dos direitos, né? A gente seguiu muito um modelo universal, um modelo europeu que é abstrato. Só que quando a gente vai tentar aplicar diretamente em outro contexto marcado por desigualdades, como, por exemplo, os países da América Latina, né, da periferia do capitalismo, a gente vê que esses direitos eles não são contemplados. Então, hoje, quando a gente vai pensar em políticas públicas, a gente vê não mais numa perspectiva universal, mas numa perspectiva particular. Por isso que se fala nos direitos das minorias, né? Minorias não é minorias de quantidade, né? Pegar a questão, por exemplo, das cotas raciais, a Lei Maria da Penha, por exemplo, né? A gente está falando de minorias, mas não é minorias de quantidade, é minorias de direitos. Então, hoje, toda a nossa legislação, ela não é pautada, quando a gente vai fazer políticas públicas, não mais nessa perspectiva universal desse homem, indivíduo abstrato. Agora a gente vê para um contexto específico particular, né? Então, a gente, por exemplo, hoje, quando a gente vai fazer políticas públicas, né, pensa sempre na questão da desigualdade, né, e sempre voltada a essa política das minorias no campo particular. Por isso que é muito perigoso, às vezes, quando a gente tenta pegar uma ideia e tenta aplicar num lugar completamente diferente. Ficam as ideias fora do lugar. A gente tem que, quando pensar no plano dos direitos civis, das políticas, né, a gente tem que estar atento ao nosso contexto específico, no caso brasileiro, ou da América Latina, ou do continente africano, por exemplo, que é marcado por muita desigualdade. Então, por isso as leis elas se fazem mais nesse campo particular. Para
para quem quer estudar um pouquinho mais sobre o conceito de cidadania, qual a sua sugestão? Olha, vou deixar a sugestão aqui de um livro, Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, do José Murilo de Carvalho. É um livro acessível, né, tem uma leitura fácil. É interessante, como a gente já pontuou aqui, falar da Constituição brasileira, né, de 1988. É interessante, o aluno vai ter acesso a toda essa discussão sobre cidadania, a construção da cidadania no Brasil, como que foi difícil, é difícil ainda esse caminho, e também estudar um pouco sobre a democracia no Brasil, a questão dos direitos. Eu recomendo muito esse livro aqui. Muitíssimo obrigado. Valeu, e volte mais. Claro, sem dúvida. Sociologia da literatura, já ouviu falar? O nosso convidado é um craque no assunto. Ele já estudou obras como os livros Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, e Cidade de Deus, de Paulo Lins. Mário Medeiros, por gentileza. Tudo bom, né? E aí, tudo bem? Como você tá? Seja bem-vindo, prazer imenso ter você aqui, viu? É uma honra. Para começar, quero saber o que é a sociologia da literatura. É uma parte da sociologia que os pesquisadores se interessam em entender como que obras literárias, como que escritores, em que condições eles se tornam possíveis nas sociedades. No nosso caso, quer dizer, a pergunta é como que, dada a história que a gente possui, a história brasileira, determinados escritores se tornam possíveis. Como é que ele publica? Onde ele publica? Com quem ele se relaciona? Quais foram as suas ideias para publicar um conto, um romance, um poema? Quais as polêmicas em que ele se envolveu? Como que a sua obra passou a circular? Quer dizer, quem leu? Por que leu? De que maneira leu? Que maneira foi consumido? Fez sucesso? Não fez sucesso? Quais são as condições para se fazer sucesso ou não? Falando assim parece um grande bicho de 7 cabeças, mas um conjunto de perguntas para tentar entender como que um escritor, que antes de tudo é um cidadão, qual a razão dele fazer o que faz, dele ser lido de determinada maneira pelo que ele faz e a sua obra circular por determinados espaços ou não. Para nós, sociólogos, historiadores da literatura, há uma pergunta um pouco diferente da do crítico. Não importa tanto assim a questão da qualidade da obra literária ou esse reino surdo das palavras, como fala o poeta. Importa para a gente o que permite que eu, você e outras pessoas nos interessemos ou não. Isso tem uma série de condições sociais, tanto da vida do escritor, quanto das condições que ele produziu a sua obra e as condições em que ela foi publicada e recebida, que são perguntas que um historiador e um sociólogo costumam se fazer. Agora, professor, de que forma essa análise sociológica da literatura pode ajudar o estudante que está se preparando para o Enem? É muito difícil responder por que alguém escreve. Você escreve por uma necessidade sua, você escreve porque, sei lá, você é muito pessoal, né? É muito pessoal, porque vamos deixar no nível de uma necessidade humana. Você escreve porque é algo semelhante, às vezes, a respirar, a tomar água, a comer e a observar o sol. É uma necessidade sua. Porém, algumas vezes essa necessidade é facilitada ou não. Num país como o nosso, determinadas pessoas que têm trajetórias que são dificultadas pela história, negros, indígenas, mulheres, pobres, homossexuais, etc., historicamente tiveram as condições para que essa necessidade que é humana, que todo mundo possui, de repente, de narrar alguma coisa, de ter a capacidade de contar uma história para os seus filhos antes de dormir, de redigir isso e, por vezes, ter a necessidade de escrever um romance, um conto, uma prosa e levar isso para uma editora para ser consumido, para ser lido, para ter o máximo de pessoas lendo, em função da nossa história social, muitas vezes algumas trajetórias são dificultadas, né, ou são facilitadas. Então, para retomar a sua pergunta, no ensino médio, para além de analisar, fazer a análise do texto, que é extremamente importante, entender o texto por dentro, entender o que o autor tentou ou quis dizer por dentro, também é importante perguntar quem ele é, de onde ele veio, com quem ele se relacionava, como que a sua obra foi publicada, se ele de alguma forma está tentando explícita ou implicitamente dialogar com o momento histórico e econômico que ele vive, etc. Bom, você escreveu um livro sobre o assunto, tá até aqui o livro, não tá? A Descoberta do Insólito, literatura negra, literatura periférica no Brasil, entre 1960 e 2000. Professor, queria saber quais foram os autores, as obras que você pesquisou para escrever esse livro. Eu selecionei para o meu doutorado escritores que estavam entre o final dos anos 50 até o começo dos anos 2000. Por quê? Porque eu via uma certa recorrência na história desses escritores e mais ainda na maneira como o nosso sistema cultural tratava
esses escritores que tinham trajetórias parecidas. Então eu começo com a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora mineira que fez a sua vida em São Paulo e se tornou conhecida em São Paulo e dali para o mundo, que publicou em 1960 o livro Corte de Despejo, Diário de uma Favelada. São os diários da Carolina que foram compilados por um jornalista que faleceu há pouco tempo atrás, o Audálio Dantas, levados para publicar na livraria Francisco Alves, e dali ela se torna um sucesso estrondoso. Carolina Maria de Jesus era uma mulher negra, pobre, moradora de uma das primeiras favelas da cidade de São Paulo, e que, por uma necessidade sua, humana, ela resolveu começar a relatar o seu cotidiano. O cotidiano dela ser uma mulher negra, pobre, favelada, mãe de 3 filhos, solteira, de viver a cidade de São Paulo nos anos 50, 40, 50, das dificuldades de catar papelão, das dificuldades de ser mulher, das dificuldades de ser negra, da maneira como ela enxergava a cidade e como a cidade também a enxergava. E na outra ponta, eu estava preocupado e achava que tinha uma semelhança na maneira como Carolina foi tratada quando se tornou um sucesso, a maneira como um escritor aqui do Rio, Paulo Lins, quando ele publicou Cidade de Deus. Paulo Lins é um escritor do Rio de Janeiro, filho de imigrantes nordestinos, baianos, que, em função de uma inundação, uma enchente que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, seus pais se mudam para o conjunto habitacional Cidade de Deus, faz faculdade de letras e também era um sujeito que escrevia poesias, né? O interessante é que, nos anos 80, Paulo Lins foi assistente de uma pesquisa de antropologia, de uma pesquisadora chamada Alba Zaluar, e ela descobre o Paulo Lins, para além de escrevendo seus relatórios de pesquisa, também escrevendo poemas, também escrevendo uma obra literária. Incentiva que ele continue fazendo isso até que então vire, por exemplo, o romance Cidade de Deus. Nos dois casos, seja na Carolina, seja no caso do Paulo Lins, quando essas obras vêm a público, acompanhando os jornais, as notícias de jornais, de revistas de literatura, as primeiras perguntas que são feitas é possível uma mulher negra da favela do Canindé ter escrito isso? Será que foi ela mesma que escreveu? Isso em 1960. Em 1997, quando sai a primeira edição do livro Cidade de Deus, muitas matérias se perguntam, bom, peraí, mas esse cara que mora na Cidade de Deus escreveu um romance de quase 500 páginas, será que isso é possível? Ué, mas por que a gente está perguntando se nos dois casos as coisas são possíveis? Por que não poderia ter sido eles a escrever? Né? E entre os dois tem um coletivo de escritores de nome Quilomboje, que há 40 anos, aniversariando esse ano, publica a série Cadernos Negros, que surge em 1978. Eles publicam anualmente um conjunto de escritores que se dedicam ou a contos ou a poemas, né? Também interessados em trazer ao público uma narrativa em prosa ou em poesia que se dedique a pensar um mundo negro, a complexidade que é o mundo visto pelo olhar do sujeito negro, do escritor negro. Além disso, eu também me dediquei a estudar a produção literária que nos anos 2000 ficou conhecida em São Paulo como literatura marginal periférica. E o criador dessa ideia, um dos criadores dessa ideia, que defendeu essa ideia com muita ênfase, foi um escritor paulistano de nome Ferrez, né, que no ano 2000 ele publica Capão Pecado, que é a sua obra, é o seu segundo livro, mas é a sua obra inaugural que fica conhecida no sistema literário. De novo, a mesma pergunta para o Ferrez foi feita nos cadernos de literatura, nas revistas, nas páginas de jornais. Tem um livro no Capão, uma das primeiras matérias que é publicada sobre o Ferrez tem esse título, Um Livro no Capão? Ponto de interrogação. Né? Então, por que a gente se pergunta se Carolina, Paulo Lins ou Ferrez, se eles são possíveis, mas em função dessas trajetórias, em função das histórias familiares, em função dos lugares de onde vem, em função da história do seu grupo étnico, da sua cor da pele, da sua condição social? Por que a gente pergunta se eles são possíveis ou não? Por que eles não podem ser? Por que eles não podem fabular o mundo? Por que eles não têm algo a dizer? Isso diz muito, e era a minha hipótese também em relação aos Cadernos Negros, isso diz muito não sobre eles apenas, os escritores, mas diz muito a respeito de nós, a sociedade brasileira, e como nós tratamos negros, migrantes, nordestinos,
pobres, mães solteiras, favelados, periféricos, no nosso dia a dia. E para além do seu livro, professor, além da sua pesquisa, que outros autores a gente tem que conhecer? Uma escritora que surgiu nos Cadernos Negros, Conceição Evaristo, que está se candidatando à Academia Brasileira de Letras, podendo ser a primeira mulher negra a ter um assento na Academia Brasileira de Letras. É uma escritora importantíssima, tem 2 livros, pelo menos, que são fáceis de encontrar e que merecem ser muito lidos e debatidos. Becos da Memória, Ponciá Vicêncio. Acabou de ser publicado um outro escritor aqui também do Rio de Janeiro, Giovanni Martins, que esteve aqui no programa. Que ele é parceirão nosso, esteve aqui, pesquisa lá, vai lá no nosso canal que tem a nossa conversa com o Giovanni. Quer dizer, o Giovanni estreou agora, Giovanni Martins com Sol na Cabeça, falando sobre o Morro do Vidigal, com uma prosa muito peculiar que tem sido discutida nos cadernos de cultura, merece ser discutida em sala de aula. Eles são escritores vivos, escritores que você consegue ver em entrevista, de repente se cruzar na rua, bate um papo, gente super bacana. Acho que é um momento ímpar também, porque a FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty, já há 2 anos vem mudando a sua forma de expor escritores. Então teve o ano passado a chamada FLIP mais negra da história, homenageando um escritor importantíssimo da nossa história literária, que é o Lima Barreto, que também foi discutido aqui em programa com a Lília Schwartz. Você tá aqui atrás, ele. Tá lá, né? Salve Lima. É importante revisitar o Lima Barreto, esse escritor da virada do século XIX para o XX, com livros como Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Clara dos Anjos, Brusundangas, quer dizer, que falava muito sobre um Brasil que infelizmente não passou, o Brasil da corrupção, o Brasil do jeitinho, o Brasil que discrimina negros, que discrimina pobres, enfim, mas que falava muito sobre a vida, a potência da vida. E no Janela do Enem de hoje, direto do Rio Grande do Sul, vou estar recebendo o Cauã. Tudo bem, Cauã? Bem-vindo à Hora do Enem. Tudo bem? Muito obrigado. Cauã, como estamos aí na reta final, né, para a prova, eu queria saber como que foi a sua preparação. Bom, então, como que foi e está sendo essa loucura do Enem, né? É a primeira vez, na verdade, que eu vou fazer a prova. Até ano passado eu marquei de fazer a prova e no dia acabei não indo por medo, enfim, por tudo que aconteceu no ano passado. Então a rotina de estudo está sendo meio louca, porque agora que voltou à escola, que os alunos estão voltando presenciais, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, então eu estou pegando meio que um pouco presencial, um pouco em casa, e a gente está tentando estudar de uma maneira que não era o normal, e enquanto a gente vai tentando se adaptar, o tempo vai passando, e agora falta menos de um mês, e a gente está se virando da maneira que dá, né? E qual a dica, né? Como que foi seu método de estudo nesse período? Qual a dica que você dá para quem está nos assistindo? A dica que eu dou é você ver qual que é a maneira que você se sente mais confortável de aprender. No meu caso, eu não sou um cara que não consegue ficar muito concentrado lendo, por exemplo. A minha maneira de estudo é conversando, ou seja, eu converso com meus professores, eu vejo muito vídeo, algo mais didático, mas agora, claro, tem gente que prefere ler, tem gente que prefere fazer desenhos, tem gente que prefere escrever. Então a dica que eu dou é você encontrar a maneira que você se adequa mais para estudar e ali tu focar 3, 4 horas por dia, se não mais, tá? Baixar a cabeça e estudar, não tem outra alternativa não. Ou seja, você também troca muito com seus colegas via WhatsApp? Como tem sido? Vocês estão se juntando? Sim, isso acontece bastante, tá? Não são todos, porque a gente sabe que ainda mais no 3º ano, não é todo mundo que realmente quer fazer o Enem, tá? Mas a gente selecionou entre os meus colegas um grupo de pessoas onde a gente estuda um pouco cada matéria e depois a gente vai trocando conhecimentos, tá? A gente entra em algumas chamadas de vídeo, num grupo de 5 ou 6 pessoas, e ali a gente troca conhecimento, a gente conversa, como cada um pesquisou alguma área, o outro tem alguma dificuldade, a gente vai se ajudando. Por exemplo, tenho um sonho e vou fazer o Enem para isso, para conseguir me formar em História, tá? Para conseguir ter licenciatura em História. Então, a parte da História eles jogam nas minhas costas e eu que ajudo eles.
Agora, matemática, física, que são matérias que eu não sou tão bom, tem os meus colegas que eles me dão esse auxílio quando eu preciso, e a gente vai fazendo essa troca, essa interatividade entre nós. Agora, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo. Boa sorte, tá? Que não vai ser fácil, mas é foco, é persistência, é colocar o sonho ali na frente e não desistir. É ir até o final, dar a cara a tapa no que precisar e vamos lá, a gente consegue. Com certeza, Cauã, tenho certeza que muitos brasileiros vão conseguir a tão sonhada vaga na universidade. Quero te agradecer demais pela sua participação aqui e pela essa troca. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Eu que agradeço pelo espaço e sempre que precisar é só dar um grito, tá? Estamos aí para tudo. Com certeza, Cauã, muito boa sorte e obrigada pela sua participação aqui na Hora do Enem. Gente, esse é Cauã, direto do Rio Grande do Sul, participando do Janela do Enem. Então é isso, galera. Hora do Enem está chegando ao final. Mas aí, perdeu algum conteúdo durante a semana? Então fique ligado nas nossas maratonas, sempre aos sábados, começam à 1 da tarde, domingo, a partir das 6 da manhã. E tem ainda o nosso canal no YouTube, tá tudo lá para você não perder nada. Para dar aquela turbinada nos estudos, nessa reta final, confira o nosso curso intensivo multiplataforma. Tem todos os simulados e últimas provas dos últimos anos lá. Acesse aqui embaixo, eu super recomendo. Tem sugestões, quer tirar dúvidas? Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. Para aumentar ainda mais a nossa conexão, marque a gente pelas redes sociais, através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. Estamos sempre ligadinhos em você, eu quero acompanhar essa reta final, como vocês estão indo nessa preparação. E vocês viram como esse ano está passando rápido? Então vamos estudar mais nessa reta final, porque eu tenho certeza que vale muito a pena. Mas também vamos segurar a ansiedade, pois estamos juntos com você, contando cada minuto dessa semana. Fique tranquilo, porque agora é hora de saber que cada minuto valeu a pena de estudo. Você vai ver também como é bom ter a sensação de ter usado muito bem esse seu tempo ao longo desses meses. No mais, gente, cuide-se sempre. Amanhã eu tô aqui mais com Hora do Enem para vocês e com vocês. Um beijo, até amanhã.